Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Quero lembrá-los que amanhã já tem vídeo com o Dr. Renato Gomes analisando na visão jurídica os principais fatos dessa semana e vocês gostam tanto dele que eu faço questão de trazê-lo todo sábado às 6:30 da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre gente que não presta se reunindo. Desde que soltaram o Lula ladrão, ele passou a se reunir com o embaixador da China, mandar cartinha para o Biden, fazer reuniãozinha com o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, e agora ele está se reunindo com o genocida do Maduro. Com uma saudação revolucionária, o camarada ex-presidente Lula recorda os laços de amizade e cooperação firmados com o nosso presidente Nicolás Maduro em benefício dos povos irmãos do Brasil e da Venezuela. Aqui está uma foto dele com o Maduro. Continua. Frutífero encontro com o camarada presidente Lula, a presidente do PT, conhecida também como amante Gleisi Hoffmann, e o deputado Paulo Pimenta e o secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira. Hoje somos movidos pelo sentimento de pátria e compromisso com o futuro dos nossos povos. E ele ainda ganhou um livro do Hugo Chávez, não sei para quê, porque ele não sabe ler, mas eu peço a gentileza de Nicolás Maduro e Lula não pensarem no Brasil, porque senão nós vamos virar a verdadeira Venezuela, já que Lula é comunista, quer fazer o controle da mídia, quer controlar o que você pensa, o que você fala, quer renda básica, quer todo mundo igualzinho, com salário mínimo. Então, por favor, senhor ladrão, pensa na tua família, doa a tua fortuna, socializa a tua vida. A nossa não. Esse cara solto é um verdadeiro perigo, ele está fazendo aí diversos entrelaces para poder ganhar a eleição de 2022, lembrando que as urnas Smartmatic vêm da Venezuela, onde ela é constantemente invalidada, alterada, para que Maduro se mantenha no poder, esse genocida que pegou a Venezuela ruim e transformou na pior. A Venezuela é responsável pela maior crise humanitária. Eles estão vivendo lá momentos de horror, já tem anos, a pobreza é institucionalizada, as pessoas mal têm água, os hospitais então nem se fala, a morte de recém-nascidos, né, a morte de nascituros é gigantesca na Venezuela e as pessoas agora elas apostam em campos de alimentação, onde tem mesas gigantes com uma pessoa cozinhando, uma pessoa do governo, para que elas possam se alimentar. Não muito tempo atrás, em torno de uns 7, 8 meses atrás, o Maduro foi contrário à ONU a ajudar na questão alimentar a Venezuela, porque ele não queria que os agentes da ONU entrassem na Venezuela. Ele queria que a ONU entregasse o dinheiro para que ele fizesse a distribuição de cestas básicas. A ONU se recusou, essa negociação durou um tempo e ele acabou liberando, para vocês verem como ele realmente pensa no povo. E por falar em pensar no povo, e agora falando de forma séria, o presidente Jair Bolsonaro deu um recado hoje. Ele disse: já dei o recado, daqui para frente vou agir, diz Bolsonaro sobre o exército. Eu não fechei nada e meu exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês. Jamais vai mantê-los dentro de casa, diz presidente, e ainda emendou: eu não fechei nada e o meu exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês. Jamais vou mantê-los dentro de casa. Eu respondo por meus atos. Agora, se governadores e prefeitos estão na contramão, pessoal, já dei o recado que eu tinha que dar. Daqui para frente eu vou agir. Por que ele está falando isso? Porque alguns governadores, como João Dória, estão pensando em fechar o estado de novo na semana que vem e trancar todo mundo dentro de casa, falando que a vacina não está sendo aplicada a tempo, né? Não estão recebendo os insumos, já que a China está chantageando o Brasil com os insumos, então é melhor trancar todo mundo dentro de casa de novo. Eles estão achando que o cidadão é um joguete, é um brinquedinho para nos usarmos como vítimas de sequestro. Eles nos sequestram e cobram ali um dinheiro do presidente Jair Bolsonaro e realmente isso precisa acabar, afinal somos seres humanos e não ratinhos de laboratório para que eles possam usar como bem entenderem. E Barroso trava guerra contra a aplicação do voto impresso auditável, ele está pistola
com a comissão que foi formada. Inclusive, ele disse que a urna eletrônica nunca teve fraude comprovada em 25 anos, e quem garante isso, ele mesmo, a garantia Soyjoy, né? Mas alguns engenheiros do ITA, lá do Paraná, desenvolveram um modelo barato e auditável que, olha só, não precisa imprimir o papel. Engenheiros paranaenses do ITA apresentam um modelo barato e auditável de certificação de voto. Eles se colocam à disposição de forma gratuita e voluntária para implementar esse sistema. A associação, a iniciativa a partir da Associação Grita, que é uma entidade sem fins lucrativos, que reúne a equipe de engenheiros do ITA, uma das maiores instituições na formação de engenheiros. Mas vamos falar um pouquinho sobre Fernando Henrique Cardoso, ele que está quietinho aí na cena política. Lógico que ele está agindo nos bastidores. Fernando Henrique Cardoso é raposa velha, e ele disse o seguinte a respeito de Lula: não sinto nele um sentimento de ser contra as regras. Fernando Henrique e Lula são amigos desde da época lá que eles queriam dar o golpe comunista no Brasil. Lá em 62, 63, deixavam recadinhos dentro da cela, um para o outro, enfim, a verdadeira teoria das tesouras, ou técnica das tesouras, né? Onde em campo eleitoral eles fingem que são oposições, mas não são. Eles estão bem juntinhos, amiguinhos, abraçadinhos e quentinhos. E em entrevista para o Estadão, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que as portas para uma relação com o ex-presidiário Lula estão abertas. Sim, dá para conversar com Lula, porque não sinto nele um sentimento de ser contra as regras. É bom manter contato, o distanciamento faz você imaginar o outro como inimigo. Ele não sente que Lula é um contra-regra. Lula é um corrupto mesmo, meu querido. Assim como você, né? Então é aquela velha frase, os canalhas também envelhecem. Fernando Henrique Cardoso tinha de tudo para acabar sua carreira política de forma digna, mas ele escolheu realmente assim, ó, fazer caquinha, fazer dorinha no pau e ainda sentar em cima e rodar, que é para afundar completamente a sua carreira política. E Fux se declara impedido de julgar a delação de Sérgio Cabral. O ministro Luiz Fux, presidente do Superior Tribunal Federal, vai se declarar impedido de julgar a validação da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, agendou a análise do caso para o próximo dia 21. Essa delação é aquela que envolve o Toffoli, e a gente não sabe se Fux vai se declarar impedido por conta do Toffoli ou por medo do Cabral. Essa é uma história interessante que o Fux podia deixar isso um pouquinho mais claro, só para a gente ter umas notícias mais legais aqui. E para a gente finalizar, a Organização Mundial da Saúde pede que países ricos doem vacinas ao invés de imunizar crianças contra a peste chinesa. Segundo o Tedros, apenas 0,3% das mais de 1 bilhão de vacinas distribuídas em todo o mundo foram aplicadas em países de baixa renda. Mas fica a pergunta, Tedros, OMS, se não vacinar as crianças, não tem aula, porque os professores já deixaram claro. Sem vacinação, sem aula. Eles não querem se arriscar. Meu Deus, como se criança passasse o vírus. Mas tudo bem, a gente finge que acredita nisso. Como é que vai ficar? A OMS vai obrigar que, por exemplo, o Brasil abra as escolas? Como é que fica? Porque os governadores, né, dos estados decidiram que não vai ter aulas. Nossas crianças já estão há 1 ano e meio trancadas via EAD, péssimo, não estão aprendendo nada. Muitas crianças sequer têm acesso ao EAD. Como é que vai resolver isso? Em OMS, vocês colocaram o caos no planeta, fizeram um monte de análise no início da pandefraude, tranca tudo, fecha tudo, não sei o quê, depois falaram que não era a favor do lockdown, e agora quer, ao invés de aplicar vacina em crianças, que se mande para outros países. Como é que fica a condição das crianças no âmbito escolar? Pessoal, encontro vocês às 9h30 da noite, às 10 horas, lá no Jornal da Cidade Online, com o Felipe Barros, relator do voto impresso, que a gente vai conversar tudinho sobre isso. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.